Questionamentos para ateus. Questionamento sobre o ser humano e a racionalidade. Um questionamento referente à teoria da evolução, ou melhor falando, da macroevolução. Antes, quero abrir aqui um parênteses, uma observação. Não nego a adaptação ao meio, a especiação, mudança dentro da própria espécie, gerando novos tipos dentro da mesma espécie. Não nego a seleção natural nem a microevolução, a evolução limitada dentro da própria espécie. Quando pergunto ou quando faço o questionamento, é sobre a macroevolução, ou seja, a mudança de tipos de uma espécie para outra, que é o que difere, por exemplo, cachorro de gato, homem das várias espécies de macacos e etc. O questionamento é em relação sobre a particularidade racional, inteligente e diferença do ser humano para os demais animais e a questão da linguagem também. Vamos antes colocar aqui uma questão sobre o livro de Gênesis, a coroa da criação, onde é dito que o homem é a coroa da criação, ou seja, Adão e Eva, nasceram com uma racionalidade superior aos demais animais. Enquanto a evolução, a teoria da macroevolução, ela diz que todos nós somos frutos de uma evolução lenta que acabou diferenciando o ser humano de todos os outros animais. É certo que o ser humano é a coroa da criação de Deus, como diz em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não querendo com isso dizer e desqualificar os outros seres, como os animais, por exemplo, que têm sua importância na terra. Os animais, assim como os homens, dormem, se alimentam, respiram, têm necessidades fisiológicas, reproduzem, etc. Assim também como na questão da morte, não temos vantagens diante dos animais. Morremos e voltamos ao pó da terra, de onde viemos. O fôlego de vida, espírito, ruach, volta para Deus que nos deu. Porém, o ser humano tem um lugar especial na criação. Tudo criado para o ser humano. Deus cria a fauna, a flora, os astros, as estrelas e demais elementos, e depois o ser humano para gerenciar, ser mordomo da terra. Lógico, focando apenas o planeta Terra e não todo o universo. Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Deus é o criador do universo. Somos a coroa da criação, o ser humano, homem e mulher, conforme o relato bíblico. E de fato o ser humano é o que administra e domina tudo, produz bens e serviços e etc. Sei que muitas vezes de maneira errada, mas isso é outra questão. Todos os recursos e elementos criados são para dar suporte à vida, a água, o ar, as plantas, sementes, frutas, verduras, o sol, a lua, tudo isso para que tenhamos condições de vida. Tudo seria por acaso? Fica esse questionamento para quem é ateu. Outro questionamento é sobre a razão e a inteligência. Por que é que somos os capazes de pensamentos racionais? Nós, seres humanos, os seres racionais, temos capacidade de pensamentos racionais. Se a nossa mente é um produto de acidentes aleatórios e não de uma inteligência racional, Deus, por que é que as assim chamadas capacidades racionais são capazes de determinar o que é verdade? Se a nossa mente nada mais é que um produto da evolução irracional, então não existem motivos para se aceitar a precisão dos nossos processos mentais. Portanto, a visão ateísta do conhecimento é autorrefutante. E continuo. Porque nós, os seres humanos, conhecidos como os animais evoluídos, segundo a teoria da macroevolução, ou mais conhecida como a teoria da evolução, nós seres humanos somos bem mais intelectuais e racionais que os demais animais e seres. Se somos frutos de processos evolutivos e somos animais evoluídos, ou seja, nós seres humanos e os macacos viemos da mesma espécie, do mesmo ancestral em comum, porque somos superiores em raciocínio, inteligência, bem mais que as demais espécies de macacos, cachorros, cangurus e etc.
porque nós, os seres humanos, administramos tudo, mesmo de maneira errada. Mas isso sim é outra questão que a Bíblia fala sobre o pecado do homem. Então, a ganância, inveja, ódio, cobiça. Então, os meios a serem administrados ocorrem esses erros devido ao pecado. Porém, isso é outro assunto. A questão aqui é esse questionamento sobre a racionalidade do ser humano e a inteligência. Continuamos. Por que ultrapassamos nossos parentes próximos? Porque eles não evoluíram como nós. Porque não existe nenhum tipo de espécie de macaco tão inteligente, tão evoluída racionalmente e inteligente como o ser humano. Ficaram no patamar como os outros animais. Toda a espécie de macaco que existe está em outro patamar, como os leões, no caso os felinos, todos os animais, os caninos, suínos, todos eles têm a mesma particularidade, ou seja, a irracionalidade. O acaso e a evolução que separou o homem e o macaco foi injusto com os macacos e suas demais espécies e os outros animais em deixá-los menos racionais que nós humanos? Porque somos bem mais racionais do que os outros animais. Em contrapartida, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. De fato, o homem que administra empresa, dirige automóveis, controla a tecnologia, faz plantações, escreve, conta, faz cálculos, constrói prédios e etc. É um fato. Como fica a teoria da macroevolução, que não explica essa diferença entre nós, a coroa da criação, e os demais animais e todas as espécies de animais? A questão também da linguagem desenvolvida só por nós humanos. Só nós humanos que temos esse dom da linguagem, da fala. Como se desenvolveram à luz da evolução? A linguagem, no caso. Como os Homo sapiens falam, se os estudos linguísticos e feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a linguagem ou a língua humana só pode vir por aprendizado. Se o ser humano passar o período de lalação, que é o período em que a criança começa a falar, se a criança não aprender a falar naquela época, nunca mais ela aprende a falar. Isto é interessante, pois pessoas que foram criados com lobos ou outros animais na fase adulta nunca falaram. Se a criança passar por essa fase sem nenhum aprendizado de linguagem humana, não sei direito se aos 3 ou 5 anos os pedagogos sabem, porém nunca mais ela aprende a falar, tanto que há registros de crianças na Índia criadas por animais, lobos ou outros que nunca mais aprenderam a falar, mesmo depois de conviver com humanos. Não aprenderam a falar. Nunca mais a fase da fala tem um momento para começar e para terminar. Se passar daquele momento, não aprende mais a falar. No caso, a linguagem não é desenvolvida. Mesmo que o sistema fonético esteja todo desenvolvido e sem problema, não aprende a falar. Ou seja, passando daquela época e não aprender a falar na fase da lalação, a criança não consegue, ou o adulto, mais o dom da linguagem. E como isso se explica? Através da teoria da evolução. Então, vou fazer um resumo. Pense comigo. Se a linguagem humana só pode ser fruto de aprendizado, isso não é uma teoria, é uma coisa quase certa ou certa. Não há como explicar a linguagem humana pela evolução das espécies. Os próprios evolucionistas admitem isso. Se a linguagem humana veio por aprendizado, como o homem começou a falar, é outro problema que tenho com a teoria da evolução. É este questionamento, além do questionamento da racionalidade do ser humano, homem e mulher, perante todas as outras espécies de animais, também tem essa questão da linguagem humana que os animais não têm, e também de nós, seres humanos, que somos a coroa da criação, o ser mais inteligente. Então, como surgiu, à luz da teoria das espécies, o fenômeno da fala humana? Como se desenvolveu a racionalidade? Porque sabemos que pessoas são mais importantes e damos valor aos seres humanos mais do que os animais. Então chegamos ao final do vídeo.
é apenas um questionamento para ateus. O que você responde sobre a teoria da evolução, sobre esse questionamento? Que existe a teoria da evolução, a parte metodológica, sistemática, mas existe umas lacunas que não são respondidas referente a isso. Ela sobrevive até certo ponto, mas não se estende mais, porque esses questionamentos acabam não tendo resposta sobre a racionalidade humana, a coroa da criação, o homem e a mulher ser o ser racional que administra as coisas aqui na Terra, a linguagem humana e todas essas questões da inteligência também. Então, fica aqui para você questionar o seu ateísmo, a teoria da evolução. Não aqui estamos negando a teoria da evolução no sentido de especiação, da adaptação ao meio ambiente. Os seres se adaptam ao meio ambiente e sofrem mudanças dentro da própria espécie, não de uma espécie para outra, tendo uma mudança radical. No caso, a macroevolução, que é uma filosofia pseudocientífica e cosmonaturalista. Então, nós estamos questionando essa questão da teoria da macroevolução e as lacunas que ela deixa em relação à racionalidade e etc, ok? Então, fica aí o questionamento para alguns ateus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, o Criador do céu e da terra.